Germes espirituais. Primeira parte. Germes espirituais. Muitas vezes já falei disso, expliquei o curso evolutivo e o caminho deles, e disse também que os seres humanos terrenos se desenvolveram dos germes espirituais. É, portanto, o vosso desenvolvimento, criaturas humanas, que descreverei. Hoje quero aproximar-vos um pouco mais do ponto de partida de vossa tomada de consciência. Já falei de uma segunda divisão inferior, na parte espiritual da criação, onde os espíritos não puderam surgir logo completamente maduros, mas têm de se desenvolver desde crianças. Os desenvolvidos da criação posterior, aos quais também vós, seres humanos terrenos, pertenceis, não se originam ainda dessa parte, mas sim apenas de um sedimento dela, que não possui a força para se desenvolver por si mesmo sem impulsos exteriores. Esse sedimento consiste de sementes espirituais, os germes espirituais, dos quais se originam os desenvolvidos espíritos humanos das matérias. O sedimento desce da parte espiritual da criação e entra dessa maneira num círculo enteal que envolve as matérias. Sobre o processo consentâneo com as leis da criação, que aí se realiza, das atrações, dos incandescimentos e das modificações das irradiações a isso ligadas, não falo ainda, mas quero apenas me referir aos auxiliadores que aí se encontram em atividade e aos fenômenos individuais capazes de proporcionar uma imagem que vos seja compreensível. Pois tão logo eu mostre formas definidas na descrição, podereis então imaginar algo bem determinado, que corresponda aproximadamente aos fatos e conceda um apoio para a vossa compreensão terrena. Não quero, portanto, esclarecer como tudo se cumpre vibrando na lei da criação, mas sim como se mostra na formação. Nesse círculo enteal, onde o germe espiritual mergulha, encontram-se enteais de variadíssimas espécies, não misturados uns com os outros, mas sim situados em planos isolados entre si, segundo a espécie de atividade em que vibram. Aí encontramos na parte superior do círculo, vindos do espiritual, entes femininos maravilhosamente delicados, que, vibrando nas irradiações do amor e da pureza, recebem os germes espirituais, envolvendo-nos com cuidados maternais num manto enteal, e conduzem esses germes espirituais, assim envolvidos, que ainda dormem completamente inconscientes, às mãos de outros entes femininos, que se encontram mais próximos da matéria fina. Estes, por sua vez, envolvem os germes num segundo invólucro, já de outra espécie, correspondente àquele ambiente em que eles próprios se encontram, conduzindo os germes que assim se tornaram novamente um pouco mais pesados para baixo, para a camada superior da matéria fina. Todos esses delicados entes femininos apoiam auxiliadoramente os processos automáticos
consentâneos com as leis. São de beleza perfeita e já em tempos remotos eram conhecidos de muitas pessoas, às quais aqui e acolá, às vezes, podiam se mostrar. Eram chamados de fadas bondosas, que cuidam beneficiadoramente das almas humanas em desenvolvimento. Nos limites da matéria fina, outros entes femininos aguardam os germes espirituais vindos de cima, a fim de cuidar deles com bondade. Para proteção, encontram-se aqui presentes ainda entes de espécie masculina, que não atuam nos cuidados, mas agem de maneira mais positiva. Assim, o germe espiritual é cuidado e tratado por auxiliadores inteais, enquanto, ainda inconscientemente, se movimenta cada vez mais para diante, seguindo seu impulso de poder se tornar consciente, até esbarrar numa densidade na matéria fina que não lhe permite mais prosseguir, impulsionando inconscientemente, com o que a sua descida estaciona. Tem de parar, a fim de acordar para o desenvolvimento antes que possa prosseguir. Também isso é um acontecimento absolutamente natural, condicionado pela espécie do ambiente, mas é um importante ponto decisivo para os germes espirituais. Estes encontram-se agora num plano da matéria fina, cuja densidade os detém, causando fim à sua trajetória inconsciente. Encontram-se, portanto, de repente, maciamente deitados numa camada que não mais os deixa prosseguir. Só o despertar de uma vontade, mesmo que ainda fraca, porém já consciente, pode desenvolver a força para atravessarem de modo reconhecedor o ambiente e prosseguirem. Exatamente aqui tenho de continuar vagarosamente e com especial cuidado os meus esclarecimentos, para que os seres humanos possam formar uma imagem certa disso para si, sem que nada seja desviado. Pois aqui, onde os germes espirituais têm de ficar literalmente retidos em sua primeira trajetória inconsciente, devido a uma bem determinada densidade da matéria fina, que é perpassada por correntezas enteais, passa-se muita coisa com o espírito humano com vistas ao caminho de mergulho nas matérias para a finalidade de desenvolvimento e, do mesmo modo, com vistas ao caminho de volta para cima, quando do amadurecimento ocorrido mediante o desenvolvimento. Exatamente essa camada é um importante plano limítrofe na existência do espírito humano. Por isso também quero falar dela um pouco mais demoradamente. Ela aparece ao espírito humano na ascensão, já incomensuravelmente alta e maravilhosa em sua beleza. Encontra-se diante dos olhos coberta por uma luz suave, por uma luz que parece suave, mas que é muito mais clara do que o brilho do nosso Sol aqui na Terra. Os raios despertam, estimulam e fortalecem. Esse plano parece um único parque sem fim. Um jardim florido se sucede a outro em distâncias intermináveis, repletos de belas flores de todos os tamanhos e também de muitas cores,
cuidados por entes delicados, protegidos e vigiados por figuras masculinas sérias, que caminham ao longo das fileiras, disciplinando, vigiando e examinando. Floridos caramanchões se encontram por toda parte, convidando para o repouso e descanso, e para a silenciosa e grata introspecção. A massa mais densa que forma o solo é a matéria fina que deteve os germes espirituais e na qual eles ficaram retidos durante o seu curso. E então acontece o maravilhoso, um manto enteal no qual os delicados entes femininos tinham envolvido cada um dos germes espirituais. Em sua saída do reino espiritual, desenvolve-se sob as radiações desse plano, ancorado no chão de matéria fina e cuidado por jardineiras enteais em flores maravilhosas, em cujo cálice dorme tranquilamente o germe espiritual, fortalecendo-se mais e mais. Sacudido por causa da espécie dos efeitos que, apesar de toda a delicadeza desse plano, são, em relação ao reino espiritual, mais grosseiros, e por causa do ressoar mais forte de todos os movimentos do acontecimento, pode o germe espiritual, numa bem determinada maturação, ao romper o botão, despertar simultaneamente para a sucessiva tomada de consciência. Essa conscientização, contudo, ainda não é o estado autoconsciente. Da consciência do espírito que está despertando para a autoconsciência do espírito amadurecido ainda é um grande passo. O animal também é consciente, contudo, nunca autoconsciente. Mas não nos detenhamos nisso agora. Portanto, o romper de cada botão é provocado pelo amadurecimento do germe espiritual, como efeito natural e automático, e o estalo do rompimento desperta simultaneamente o germe espiritual para a consciência da existência. Estes são processos que mais tarde poderão ser explicados exatamente em todos os pormenores, a fim de encontrar nisso a regularidade da lei, que também aqui está presente e que faz com que tudo se torne simples e natural, conforme constantemente se pode reconhecer na criação inteira. A flor, em cujo cálice o germe espiritual amadureceu, necessitou apenas de uma parte do invólucro enteal do germe espiritual, enquanto que a outra parte permaneceu em volta do germe espiritual, e no despertar para a consciência tomou a forma de uma criança humana. Portanto, ao romper o botão, encontra-se no cálice da flor uma criança com forma humana. Continua na segunda parte.